Na revista Shonen Jump existem vários mangás sendo serializados, e com o sucesso e avanço dessas histórias, as obras costumam receber seu anúncio de anime. Depois de um bom tempo sem anúncio de anime de obras novas, nesse ano de 2022, finalmente 3 obras novas da Jump voltaram a receber seu anúncio de anime. Entre elas, Mi e Roboco, Mashle Magic and Muscles e Undead Unlucky. Com o anúncio dessas 3 obras, fica a pergunta: quais serão os próximos anúncios da revista e em que estúdio cada obra pode ser anunciada? E é sobre isso que eu vou comentar pra vocês nesse vídeo. Fala, rapaziada, tranquilo? Hoje eu tô aqui pra falar sobre quais são os próximos anúncios de anime da Jump, na minha opinião, né? Quando vão vir e que estúdio pode animar cada uma dessas obras, né? Eu vou comentar um pouco sobre cada obra e fazer a minha análise. Depois eu trago os pontos finais de cada uma. Enfim, sem enrolação, bora lá! Começando com Sakamoto Days, né? O hypado Sakamoto Days, que é um shonen de ação e comédia com temática de assassinos, escrito por Yuto Suzuki. Ele conta a história de Taro Sakamoto, um cara que foi um assassino fodão antigamente, mas que atualmente se aposentou da sua profissão antiga para poder se casar e reconstruir sua vida trabalhando em sua lojinha de conveniência. Porém, com o aparecimento de Shin, o clarividente, no seu mercadinho, ele volta a ter os assassinos em sua volta novamente. Falando um pouco sobre as características do mangá, no mangá não possui poderes, né, cara? Os personagens que lutam são no máximo super-humanos. E eles têm apenas habilidade de luta ou armas diversas, né? Sendo arma branca, arma tecnológica, vários tipos, né, cara? As cenas de luta no mangá são muito bem feitas, com sua movimentação sendo bem legal e bem feita, né? A obra já arruma para o seu capítulo 100 e faz um sucesso danado. Suas vendas estão na casa das 90 mil cópias mensais e sua média vem subindo bastante conforme o mangá vai avançando. Seu desempenho nas toques nesses últimos tempos anda excelente. O mangá dificilmente sai do top 5 e quando os gigantes da revista, como One Piece, Jujutsu e Boku no Hero, não tem capítulo na semana, ele é o principal candidato a pegar a vaga dessas obras, né, cara? Na minha opinião, Sakamoto é o principal candidato a ser o próximo grande pilar se o mangá for bem estendido, né, cara? Vamos falar agora do Ao no Haku, né, cara, que é um shoujo com temática de esporte, escrito por Koji Miura. Ele conta a história de Taiki Inomata, um jovem que está no ensino médio e está no time de badminton da sua escola. E ele é apaixonado por Shinatsu, uma garota um ano mais velha que ele, que faz parte do time de basquete. Coincidências começaram a acontecer e a vida dos dois se entrelaçam e eles ficam amigos, e Taiki vê nisso a chance de se declarar. A arte do mangá é bonitinha e a temática do mangá é shoujo com esportes, então tipo, ele não é 100% focado em nenhum dos dois temas. O mangá possui 70 e poucos capítulos nesse momento e suas vendas estão na casa das 100 mil cópias mensais e ele vai crescendo também, ele cresce bastante. É um mangá que tem bastante sucesso apesar de ser um shoujo numa revista shonen. Seu desempenho nas toques também é invejável, sempre sendo do top 6 pra frente. Vamos falar agora de Yozakura Family. Yozakura Family é um shoujo e slice of life com temática de espiões, escrito por Hitsuji Gondaira. Ele conta a história de Taiyo Asano, um garoto que perdeu a família no acidente de carro, e ele é muito amigo, né, de Mutsumi Yozakura, que é de uma famosa família de espiões. Depois de alguns acontecimentos, Taiyo é obrigado a se casar com Mutsumi, e com isso virar espião e operar pela família Yozakura em missões. A arte do mangá é decente e não seria tão difícil ser adaptada em anime. A obra possui mais de 150 capítulos lançados. O maior problema do mangá, diferente dos últimos dois citados, é sua popularidade, cara. Yozakura costuma ter posições muito medianas nas toques e suas vendas são ruins pro padrão Jump. Porém, o mangá ele nunca tem chance de ser cancelado, porque sempre existem obras que estão iniciando na revista e tem mais chance de ser cancelado do que Yozakura, né? Ou obras que estão em situação pior, é sempre assim. Então, Yozakura, mesmo tendo, por exemplo, suas vendas na casa de 40 mil cópias mensais, que sendo um padrão baixo, né? Considerando o padrão Jump, ele nunca tem a chance de ser cancelado. Inclusive, em comparação ao ano passado, essa média, né, caiu cerca de 10 mil cópias, porque até o ano passado ele vendia cerca de 50 e poucas mil
cópias por mês. E também por último, né, vamos falar do mangá Witch Watch, né, que é um shonen, shoujo e comédia com temática de magia, escrito por Shinohara Kenta. Witch Watch conta a história de Morito, ou Moi, né, um menino que tem a força de um ogro e está prestes a morar com sua amiga de infância Nico, que está treinando para ser uma feiticeira. Isso só acontece por causa de um contrato que seus ancestrais fizeram, que os ogros tinham que proteger as bruxas, e assim Moi é obrigado a morar com ela e protegê-la dos perigos. As magias de Nico ainda não são tão aprimoradas e acabam causando todos os tipos de problemas imprevisíveis para nosso protagonista. O mangá possui 80 e poucos capítulos nesse momento. Em relação às toques, o mangá não tem muitos problemas, pois sempre pega posições medianas para boas, e sua média de vendas varia de 50 mil a 60 mil cópias mensais. Menções honrosas, né, para High School Family, que possui mais de 100 capítulos e seria fácil uma adaptação em anime, apesar da sua popularidade e vendas serem péssimas, porque tipo, o mangá só tá na Jump porque é de comédia e tem uma popularidade interna boa, porque a popularidade externa e as vendas são horríveis. Menções honrosas também para The Elusive Samurai, que possui mais de 80 capítulos e um sucesso mediano também, porém eu acho que ele vai demorar a ter um anúncio igual foi mais ou menos com o Yozakura Family, né? Eu acho que ele vai demorar um pouquinho mais, né? Diferente de Witch Watch, por exemplo. Eu acho que o Witch Watch vai receber um anúncio primeiro. E por último, mas não menos importante, o mangá de Dan Dan Dan, né? Que é da Jump Plus, que também tá na faixa dos 80 capítulos e talvez possa ter alguma coisa, né? Essas menções honrosas eu não vou citar no resto do vídeo, porque eu acho que não é tão provável de acontecer quanto os outros, mas que não pode ser que aconteça assim, de ter de algum desses aqui das menções honrosas ter um anúncio de anime. Agora vamos à análise final. O porquê desses 4 mangás que eu citei estarem aqui é porque ele já tem capítulos suficientes para uma primeira temporada e possui uma adaptação mais previsível que outras obras. Além, é claro, de serem mangás da Jump, né? O efeito Jump, né? Que logo que mangás da Jump já tem uma quantia suficiente de capítulos, é muito provável deles já serem procurados por estúdios, porque os mangás da Jump são sempre os mais hypados, né, rapaziada? Mas enfim, qual dessas obras vai ter o primeiro anúncio, né? Bom, vamos começar analisando então o mangá de Witch Watch, né? Que no meu ponto de vista é o que tem menos chance de ter um anúncio agora dos 4 que eu citei. Eu acho isso porque é uma das obras mais novas que eu citei, né, rapaziada? Ela ainda nem chegou aos 100 capítulos, então isso até diminui um pouco a chance. Mas como eu falei, existe o efeito Jump, né? Então não dá pra negar que existe a chance, porque realmente existe. Pode ser que tenha algum estúdio já de olho na obra faz tempo, talvez só esperando uma certa quantia de capítulos ou algum evento da Jump, tipo uma Jump Fest da vida, para anunciar e começar uma produção. Porque lembrando que quando algum estúdio faz o anúncio, normalmente eles estão no começo dos trabalhos. Então vai ser no mínimo meio ano depois para vir o anime, ou o anúncio da data da estreia, né, cara? E no caso de Witch Watch, que está na casa dos 80 capítulos, já estaria com mais de 100 capítulos, consequentemente tendo uma liberdade maior de adaptar o quanto quiser e o quanto for melhor para uma primeira temporada, seja de 12 ou 24 episódios. Na minha opinião, os estúdios mais interessantes para Witch Watch seriam o estúdio JC Staff ou o estúdio Trigger, né, cara? Mas de preferência o estúdio Trigger, porque uma das outras obras citadas já tem preferência na JC, e eu falarei pra vocês o porquê quando ela chegar. Agora vamos falar de Onohaku, né, esse mangá maravilhoso que é queridinho do Joe. No meu ponto de vista, Onohaku pode receber anúncio a qualquer momento, porque diferente de Witch Watch, que é mais um shonen de comédia e romance, né, ao mesmo tempo, a Onohaku tem como principal gênero o shoujo, né? E animes shoujo de hoje em dia normalmente são adaptados em temporadas de 12/13 episódios, né? A gente vê isso, por exemplo, com Kanojo Karishimasu, Kanojo Mokanojo, Kaguya-sama, entre outros, né? Então, o mangá tem capítulos de sobra para uma primeira temporada de 12 e 13 episódios. É um mangá que não necessita de uma animação pica das galáxias, como a Ufotable ou o Estúdio Mapa, porém, ele precisa de um pouco de fluidez devido a alguns momentos de esportes no seu decorrer. Então, o estúdio que eu acho ideal para a obra seria o Cloverworks, né? Mas eu ainda assim acho que o anúncio dele virá depois dos 2 próximos da lista. Falando agora de Yozakura Family, vocês devem estar se perguntando, mas por que raios Yozakura, um mangá que perde em popularidade e vendas, está na frente desses outros 2 mangás
que basicamente ganham dele nesses outros dois fatores? A resposta é simples, apesar do mangá perder nesses dois fatores, ele já tem mais de 150 capítulos lançados, ou seja, material de sobra e bastante tempo de Jump ainda. Além dele ser muito mais shonen do que esses outros dois, né? O que é uma marca registrada da revista Shonen Jump. Porém, Yu Sakura tem alguns pontos ruins, né? Sendo a própria explicação do porquê ele não teve anúncio ano passado, né, cara? A obra ela é meio que uma faca de dois gumes, que apesar de não ser tão complicado de se adaptar, eu acho que os estúdios têm medo de investir em Sakura Family igual investem em Jujutsu, igual investem em Chainsaw Man, e levarem um baita de um prejuízo, porque a obra ela não tem tanta popularidade, não vende tanto, e nem usa métodos de shonen genéricos, né, que mesmo sem tanta novidade ainda conseguem dar um lucro aos estúdios. Então eu acho que até agora os estúdios estão meio assim de tentar pegar a obra para adaptar, porém uma hora ou outra eu acho que eles vão ter que pegar essa obra por ser uma obra Jump, né? E eu acho que essa hora pode estar chegando e pode ser nessa Jump Fest 2023 no final do ano. Na minha opinião, o estúdio ideal para adaptar a Sakura Family seria a JC Staff, e seria muito melhor para a JC pegar a Sakura Family do que o Witch Watch, né? Mas isso não significa que não poderia pegar as duas obras, né? Mas eu acho que os dois ao mesmo tempo não ia rolar. Eu acho que a obra dos espiões vem primeiro, porque é uma obra que, assim, tem mais material de adaptação e eu acho que pode ter mais hype vindo um anime. E depois eles poderiam pegar o Witch Watch, né? Caso algum estúdio ainda não tivesse pegado, né? Porque realmente combina um pouco. Mas a JC Staff, eu acho que ia ser uma boa e daqui a pouco eu falo pra vocês o porquê. Mas enfim, eu espero que se eles forem pegar mesmo, dê tudo certo e eles não tenham prejuízo. Porque se tiver prejuízo é o fim da obra, cara, na primeira temporada. E se tiver lucro, o mangá deve ter um boom de vendas, vendendo pelo menos o dobro, né? Porque o Sakura já vende pouco. Bom, o porquê eu acho que a JC Staff faria um bom trabalho com o Sakura. O Sakura Family tem muitos momentos de ação e muitos de Slice of Life. Mas os momentos de ação pelo mangá já dá pra perceber que são muito inferiores do que outras obras. Ou seja, cara, ele não requisita tanto assim, igual, por exemplo, obras que a Mappa e a Ufotable estão adaptando. E a JC, ela é inferior aos melhores estúdios de animação e movimentação, né? Mas ela não deixa de ser ruim. As animações de movimentação do seu estúdio são boas, tá ligado? Eu acho que são decentes, tá? Um ótimo nível para a Sakura Family. E por último, né, o que eu acho que tem mais chance de ter um anime primeiro é Sakamoto Days, que é um hype imenso. O mangá anda evoluindo muito em suas vendas, e sua história e ação são incríveis. Com o anime, suas vendas iriam explodir no mínimo, igual aconteceu com Jujutsu. Então eu acredito que vários estúdios já estão de olho na obra, já que é um hype gigantesco, que já tem quantidade de capítulos para uma primeira temporada, independente se for de 12 ou 24 episódios. Então, se Sakamoto for citado na Jump Fest, com certeza vai ter um anúncio de anime, cara. O que pode impedir ele ter um anúncio de anime nesse momento, né, nos próximos meses, é a falta de um bom estúdio que consiga tirar 100% do proveito da obra. No caso, os dois estúdios que eu acho mais ideais para Sakamoto é o estúdio Mappa e o estúdio Witch, né, cara? Dois estúdios que não censurariam muito a obra, que a obra acaba tendo muita luta, sangue e gore, né? E que fazem uma movimentação muito boa de personagens e lutas fantásticas em sua animação, coisa que é essencial para Sakamoto Days. Mas, pensando assim, o estúdio Mappa está extremamente ocupado, já que ele tem muitas obras em seu catálogo, como por exemplo, para 2023 vai ter a segunda temporada de Vinland Saga, a última parte de Shingeki no Kyojin, a segunda temporada de Jujutsu e a estreia de Hell's Paradise, cara. Mas tipo assim, é claro que Sakamoto não viria em 2023 se ele fosse vir pelo estúdio Mappa. Caso houvesse um anúncio, viria em 2024, mas logicamente que com todas essas obras que estão no catálogo da Mappa, né, são um sucesso. Ou seja, o estúdio já teria que começar os trabalhos de suas continuações. Aí ficaria difícil, né, entrar outra obra aí. Claro que com o fim de Shingeki talvez possa abrir uma vaga por aí, né? Mas tem várias outras obras hypadas que o Mappa deve estar disputando também nesse momento, como Kaiju número 8. Então tem uma outra opção para a obra, né? Que seria o estúdio Witch, que fez a sangrenta primeira temporada de Vinland Saga e as 3 primeiras temporadas de Shingeki no Kyojin. Porém é um estúdio que não está acostumado com hypes da Jump, como por exemplo o Bones e o estúdio Mappa estão. Então pode ser que
sendo feita no estúdio Witch, as temporadas demorem mais tempo do que demoraria nesses estúdios que já estão acostumados com obra padrão Jump. Mas enfim, a minha conclusão é o seguinte, né, os mais prováveis a receber anime, no meu ponto de vista, são Sakamoto e Yozakura nessa Jump Fest 23. Se nenhum dos dois receber no fim do ano, o ano que vem eu acho que é garantido que os dois recebem. Foi a mesma coisa que eu falei pra Meshley e André Jean-Luc na Jump Fest do ano passado, e dito e feito, os dois receberam o anime em momentos aleatórios do ano de 2022. Já a Onohaku pode ter um anúncio também, mas tem uma chance menor, no meu ponto de vista, e o Witchwatch deve ficar pro fim do ano que vem, mas pode acontecer também. Enfim, rapaziada, valeu aí quem viu o vídeo, valeu, falou, até a próxima, fui!